gente está com um problema. Eu já tinha feito algumas considerações, eu vou fazer uma consideração a mais. Me surgiu mais uma demanda aqui, até mesmo na Meet alguém me pediu lá. Daí eu vou tentar, é uma tentativa, né? Porque é bem complicado, é um assunto abstrato e denso. Nós estamos aí discutindo Descartes, né? O texto aqui, Discurso do Método. Então eu fiz ali estou tentando, nas Meets ali, na videoconferência, né? Na videoconferência, estou tentando fazer um apanhado assim, do problema da verdade, que é abordado nessa obra, e da influência, né, dessa discussão do problema da verdade na questão da metodologia científica, né? Até onde, né, Descartes teve influência aí na questão da metodologia científica, do trabalho do cientista, né? Do trabalho científico. Então, uma das demandas que surgiram aqui foi justamente o problema do penso logo existo, né? Da expressão penso logo existo, né? Que o Descartes usa aí na filosofia dele, e do racionalismo. Então, nesse momento eu vou fazer aqui uma experiência tosca, né? Porque é o que eu tenho, né? Estou tentando achar meios que a gente consiga, né? Pelo menos através de exemplos. Eu não tenho outros exemplos em mente agora, né? Pensei, inclusive eu pedi ajuda para a assessora ali, a dona Maia, e ela me deu essa dica. Agora ela está descansando ali, ela que me faz assessoria. Daí quando eu tenho um problema, eu pergunto para ela, ela me deu essa assessoria e me deu essa dica, né? De simbolizar um problema aqui que a gente vai encontrar nessa discussão. Daí depois eu vou, como é que eu posso dizer? Vou desenvolver esse grande problema. Assim, a primeira situação que nós vamos ter que ver aqui, que está gerando problema, é justamente porque a discussão está num ambiente abstrato, ela está numa dimensão abstrata, é difícil de entender. Primeiro porque o mais seria interessante fazer a leitura do texto, né? Essa é uma das situações, né? Para compreender mesmo e tentar entender realmente, sim, de forma mais aprofundada o que o Descartes está falando, era interessante ir no texto, né? Mas essa é uma coisa que você vai, né, no seu tempo, na sua demanda. Ir até o texto, você vai ter que ter tempo e demanda para isso. Por isso que a gente faz a exposição um pouco mais breve, né? Para pegar aquilo, captar aquilo que é importante, aquilo que é necessário realmente saber. Mas a leitura do texto é extremamente importante sempre, de qualquer coisa. Isso aqui não é só para o curso de filosofia, não é só para a disciplina de filosofia. A leitura de qualquer coisa que você esteja estudando, aprofundamento, sempre é importante. Quem for para a universidade, e geralmente as pessoas não fazem isso, sabe? E depende da demanda, né? Isso como eu falei, é demanda, né? Às vezes o cara trabalha e não tem tempo de dar conta dessa demanda. Mas geralmente se vê nas ementas das disciplinas na universidade, por exemplo, na federal, quando o professor posta a ementa dele lá, ele tem a bibliografia básica, né, obrigatória, né, e ele coloca uma bibliografia complementar de tudo aquilo que ele vai trabalhar no semestre. Então, são poucas as pessoas que vão fazer a leitura complementar, né? E como eu falei, isso aí é demanda, às vezes a pessoa não vai ter tempo mesmo. Quem tem tempo, o conselho é fazer a leitura. Se tem tempo, é a organização e a leitura. Então, no caso aqui, nós vamos tentar exemplificar da maneira mais concisa possível, tentar fazer uma explicação, para tentar, de certa maneira, resumir o que é importante, né, dessa leitura que seria necessária. Então, resumir isso aí. E esse texto ele é muito abstrato, ele tem alguns tópicos muito abstratos, porque ele está retomando aqui, querendo ou não, problemas que já foram discutidos por Platão, já foi discutido por Aristóteles, enfim, né? Problemas que são de ordem abstrata, né? Isso tem muito na filosofia. Primeiro exemplo aqui, para depois nós entrar no que surgiu de demanda, é justamente o seguinte. Na onde eu estava falando, né, que surgiu esse problema, foi justamente na exposição sobre a questão do racionalismo, sobre a questão do racionalismo aí na perspectiva do Descartes, né? O que vem a ser aí.
E aí tinha a questão da hipótese do Deus enganador e tudo mais que a gente vai encontrar no livro do Descartes. E aí ficou bem abstrato. Assim. Então eu pensei assim, com a dica não agradeço aí a assessora, com a dica da dona Maia, já me deu uma luz aqui, talvez isso ajude. Então, assim, a questão o que seria então, né, isso é uma coisa que o Descartes ele vai retomar da filosofia antiga, mas vai dar um viés um pouco diferenciado, porque o que se tem, né, é a ideia, né, em Platão, você pensa a ideia em Platão pensando como essência, como forma ideal e tudo mais. No Descartes, o que ele chama de ideia seria conteúdo mental. Então, a primeira coisa que eu queria elucidar é justamente isso. O que é isso que está na mente humana? O que é essas imagens, essas representações que está na mente humana? O que seriam essas memórias, essas lembranças? Não só falando de questões temporais como memória e lembrança, mas aquilo que quando você experimenta pelos seus sentidos, você, por exemplo, o que são essas informações que estão na mente humana? Por exemplo, o gosto de uma refeição, a cor de um céu que você está observando, o som de um motor que você está escutando, o motor de um carro, o cheiro de uma pizza que você acabou de receber do entregador, que são essas informações que chegam dos objetos materiais e estão na mente do ser humano. Então eu vou fazer uma pequena experiência aqui, dica da Maia. Então vocês estão observando, isso aqui é um objeto. Se eu perguntar para vocês o que é isso, vocês vão saber responder. Vocês vão saber, observando aqui, ó, vocês vão saber responder o que é esse objeto, qual que é a categoria dele e qual que é a funcionalidade dele. O que serve isso aqui? O que se faz com isso aqui? Vocês estão observando agora aí, usando os sentidos aí, para observar esse objeto. Eu já fiz essa experiência aqui, acho que é a terceira vez que eu estou fazendo de novo. É a dica dela. Ela falou, a Maia fala comigo, eu escuto ela fala comigo. Ela falou, faz aquela experiência lá do fogo. Daí eu vou fazer. Então, pergunta que vocês estão observando agora. Vocês estão usando um sentido para observar. Fazer uma observação. E aí agora vocês estão percebendo, é um instrumento e vocês sabem me dizer qual que é a função dele, para que serve. E se eu perguntasse qual que é a cor desse objeto, vocês sabem também dizer qual que é a cor dele. Todos esses dados que vocês estão vendo aí agora, através do vídeo, vocês estão captando aqui pela observação. Então agora nós vamos fazer a experiência. Fique longe, não aconselho as crianças a fazer isso em casa. Nós vamos fazer a experiência aqui. Espero que dê tudo certo, corra tudo certo. Fique mais distante aí que eu for. Vou sujar a casa. É a patroa que tá filmando e ela vai ficar brava pela sujeira, mas tudo pelo bem da ciência. Então eu vou esperar. O cheiro não está agradável. Esse dado vocês não vão receber, mas a observação vocês viram. Então o fogo é um elemento transformador e ele transforma as coisas. Então agora eu vou pedir para ela filmar. É isso que restou daquela imagem. Um monte de papel carbonizado. Se eu perguntar para vocês o que era o que estava naquela foto que eu mostrei, vocês vão saber responder o que era. Se eu perguntar o que é aquele negócio, você sabe dizer o que era. Se eu perguntar para vocês qual que era a cor do objeto, você vai saber responder qual que é a cor do objeto. Você vai saber me fornecer esse dado. Se eu perguntar para que serve aquilo que eu mostrei naquela imagem, que agora virou isso aqui, ó. Você sabe me dizer para que serve. Você já teve uma experiência com esse objeto. Você já deve ter visto em algum lugar isso aí. Vocês perceberam que a informação ficou na cabeça. Não, mas isso eu já vi antes. Mas esse que eu mostrei, que cor que era? Esse que eu mostrei dessa imagem. Esse que eu mostrei. Que cor que é? Você vai dizer, era tal cor. Por que você consegue responder? Porque na tua mente você tem um dado ali. Quando eu faço a pergunta,
o que era esse material, esse objeto, qual que era a cor daquele material que está ali, se eu perguntar qual que é a cor, você sabe me dizer por quê? Porque você tem um dado. E de certa maneira, esse dado está guardado lá na tua memória e existe o quê? Uma operação dentro da sua cabeça que consegue guardar, sistematizar essa informação e me fornecer depois, mesmo eu não tendo que mostrar na experiência. Então aqui o grande problema é o seguinte: o Descartes ele fala que existe um conteúdo na nossa mente. A nossa mente ela guarda conteúdos, ou seja, informações. Nossa mente ela trabalha com conteúdo e com informações, ela processa isso aí. É igual um computador. Um computador ele processa informação. Nosso cérebro ele está processando informação. Mas o cérebro em si, para Descartes, não é o cérebro a causa desse processamento de dados. Na verdade, o que o Descartes está falando é a alma. A alma do ser humano tem essa capacidade de certa maneira, receber dados, guardar esses dados e, de certa maneira, operar dados dentro da nossa mente. Porque se isso é uma briga que talvez nós vamos ver mais adiante aí, mas essa é uma grande briga que acontece entre os racionalistas e entre os empiristas. Os empiristas vão defender que o conhecimento humano só funciona nos sentidos. São os sentidos que fornecem dados. Mas aqui nesse caso, ó, se fosse absolutamente os sentidos que fornecessem dado, aqui eu já não tenho mais a imagem. A observação, que é o sentido que vocês estão usando agora, a observação de vocês está vendo um amontoado de papel queimado. Não tem mais o objeto que eu falei, mas eu pergunto qual que era o objeto que estava sendo representado, que agora está aqui nesse papel queimado. Vocês vão me dizer o nome do objeto, um instrumento musical. Se eu perguntar a cor, você vai dizer qual que é a cor certinho. Por quê? Porque na tua mente tem uma informação que foi guardada e que existe uma operação dentro da tua mente, que é a razão que faz, que de certa maneira consegue fazer o julgamento do que é isso, do que é aquilo, consegue operar e sistematizar o que é isso, o que é aquilo, consegue organizar as informações e fornecer, né, para o sujeito do conhecimento que está na nossa mente. Não é absolutamente necessário que a gente, de certa maneira, para conhecer alguma coisa, a gente necessite 100% dos dados sensoriais, das sensações. Mas essa é uma discussão que vai ser levada mais adiante, porque não acaba nisso. O racionalismo é importante, o empirismo ele também é importante, mas aqui nesse momento nós estamos tentando entender o que o Descartes fala aqui. Então, se a mente tem a condição de operar informações, se a mente humana tem condições de sistematizar dados, e se eu fizer, por exemplo, uma pergunta, ó, qual era a cor daquele instrumento que aparecia na imagem? Agora não tem mais ele. Mas qual que era a cor? E você sabe responder qual que era a cor? É sinal de que tem alguma coisa dentro da tua mente que está operando dados, né? Você guardou o dado da cor daquele objeto, esse operador vai lá nessa informação, capta e lança ali para você dizer, ó, era a cor preta do objeto. Ou seja, é a razão que está operando, é a razão que opera o conhecimento. Então, o que o Descartes fala aqui, primeiro, ele é um racionalista por conta disso, né? E aí a gente já vai aprofundar um pouco mais adiante. Eu já vou entrar nesses detalhes aí. Então, o Descartes ele vai entrar na questão ali nós vamos entrar ali, nós vamos tentar entrar ali na questão do racionalismo ali, do Descartes, né? O que tem a ver o racionalismo ali. Então, assim, nós temos o problema lá do ceticismo, né? Que, de certa maneira, os céticos eles duvidavam da possibilidade do ser humano conhecer a verdade, né? Porque nossos sentidos, querendo ou não, são enganadores, a gente já conversou isso, né? E o que a gente, segundo os céticos, pode fazer é descrever a situação, é descrever aonde está o objeto naquele dado momento, mas como o objeto está em transformação, de certa maneira, essa transformação vai fazer com que o objeto entre em mutação e aquilo que eu descrevi no momento não vai servir para outro momento. Então o cético vai dizer, o que a gente pode fazer é descrever situações, porque a gente jamais vai poder descrever o estado absoluto do objeto, né? Não existe uma verdade fixa, né?
As coisas estão em transições, então por isso que a gente não pode conhecer verdades, né? Segundo os céticos. O Descartes ele vai tentar refutar essa situação, né, na obra dele, e ele vai perceber que a própria dúvida do cético é uma dúvida que pode fornecer verdades. Então, qual que é a diferença entre os céticos e o Descartes? Isso é importante. Os céticos, eles terminam a especulação filosófica deles, eles terminam o esforço filosófico deles na dúvida. Quando eles afirmam, não é possível o ser humano conhecer as coisas. Então o cético, ele termina a filosofia dele, ele termina a prática filosófica dele duvidando. O Descartes, pelo contrário, ele começa a especulação filosófica dele na dúvida. A dúvida é o ponto de partida do pensamento do Descartes. Por quê? Porque a dúvida ela serve como uma ferramenta de purificação, uma ferramenta de certa maneira, que auxilia o investigador que busca a verdade. A dúvida ele auxilia como se fosse uma espécie a dúvida, né, como se fosse uma espécie de abertura de caminhos, ou seja, de purificação do caminho da busca da verdade. É através da dúvida do Descartes que a gente começa a investigação filosófica, segundo Descartes. É através da dúvida, porque a dúvida ela vai nos fornecer, de certa maneira, um caminho para a gente buscar a verdade. A gente já vai entender isso por quando a gente falar da primeira regra do método cartesiano. Eu já fiz um vídeo sobre isso, daí eu vou retomar justamente essa situação aí da dúvida, né? E isso é importante. Então, se nós estamos então discutindo o Descartes, né? Já falei então a diferença dos céticos, que eles terminam na dúvida, a investigação filosófica deles, o Descartes parte da dúvida. Como que então Descartes descobre que a dúvida metódica, ela é importante para a investigação filosófica, né? É justamente com base e o exemplo que a gente usou na Meet lá, na videoconferência, é justamente lá, a ilustração é o filme do Matrix lá, né? No Matrix lá, a ideia de que existe uma máquina que faz uma realidade falsa, onde os seres humanos estão presos àquela realidade falsa e os seres humanos acreditam que aquela realidade é a verdadeira, mas não é. É a máquina que produz. O Descartes ele já falava nessa obra Discurso do Método de uma possibilidade, que seria uma hipótese, né, de que se, digamos assim, tudo que nos cerca, tudo que fosse tudo aquilo que fosse essa realidade material que nos cerca, fosse uma ilusão criada por um Deus enganador, um gênio maligno enganador, que tivesse o poder de criar todo um mundo em volta da gente que fosse falso. Se ele tivesse esse poder, vamos imaginar que, transferindo essa metáfora lá para o filme Matrix, no livro Discurso do Método, Descartes está falando de um gênio maligno, de um Deus enganador. E no Matrix é uma máquina do mal, né, que ilude os seres humanos, né? Utiliza lá os seres humanos como energia para ela funcionar, daí ela cria uma realidade falsa, né, para convencer os seres humanos a ficar ali, porque daí ela suga a energia dos seres humanos, e o mundo real seria então sei lá, um espaço onde os seres humanos seriam cultivados para fornecer energia para essa máquina funcionar. Mas para que os seres humanos não se revoltem contra a máquina, eles criam na mente do ser humano lá, através da tecnologia, criam na mente do ser humano uma ilusão para os seres humanos acreditar que eles estão vivendo no mundo real, mas na verdade o mundo real deles, eles são cobaia lá, são bateria para fazer a máquina funcionar. Essa é mais ou menos ali uma parte do enredo desse filme, né? O Descartes ele está quase falando disso, mas ele não está falando de uma máquina, um computador, ele está falando de um Deus. Vamos imaginar que existe um Deus do mal, e a função desse Deus, isso é o Descartes falando, a função desse Deus é justamente enganar. Ele está para enganar e tal, né? Ele quer enganar as pessoas. Depois, só fazendo um breve adendo aqui, depois ele vai falar que isso não existe, Deus não existe, que na verdade Deus não pode ser assim. Ele vai esclarecer isso mais adiante, que ele vai dizer que Deus é bom, que Deus é justo, que jamais Deus nos enganaria e tal. Depois ele vai até discutir provas da existência de Deus e por que Deus é bom. Mas isso aí é mais adiante nesse livro. Mais adiante ele vai levar, né, essa discussão para esse lado, né? Mas ali, voltando um pouco adiante, né, um pouco atrás dessa discussão, voltando um pouco atrás, ele vai dizer, vamos imaginar então que existe um Deus
um Deus enganador, e ele cria toda essa realidade que a gente está cercado aqui, para enganar a gente. Ele faz isso porque ele é mau, ele quer enganar a gente. Aí o Descartes ele vai dizer, mesmo que se fosse possível, então, essa possibilidade de existir um Deus enganador que nos engana, que está aqui só para nos enganar, e ele criou toda essa realidade que está em volta da gente para enganar a gente, para iludir a gente, mesmo que tudo isso que eu vejo, que eu sinto, sabe, que chega até a minha mente como dado lá, lembrando daquele exemplo ali da panela que eu botei fogo no objeto lá, mesmo que eu veja aquilo, e aquilo lá é falso, lembra que eu botei fogo lá naquela imagem, aquela imagem pegou fogo, mas você tem isso na tua mente. Você lembra, se você viu o vídeo, você lembra, está na tua mente aquilo ali. Mesmo que aquilo fosse falso, você tem aquilo na tua mente agora. Se eu perguntar para vocês de novo qual que era a cor daquele objeto, vocês vão saber dizer qual que era a cor do objeto. Então, se você tem alguma coisa na tua mente, isso está guardado lá, e você pensa essa lembrança, porque se eu perguntar de novo qual que era a cor daquele objeto, isso vai estar lá na mente de vocês, vocês vão saber me dizer qual que era a cor do objeto, você está lá pensando, você está acessando lá essa informação e está chegando para você, e você fala, a cor daquele objeto era essa. E me responde certinho, sem estar vendo aquela imagem, que aquela imagem nem existe mais, foi queimada. Você pensa aquela imagem, mesmo que ela fosse falsa e não existisse mais, igual ali agora. Ela não existe mais, foi queimada a imagem, não existe mais. Mas você pensa ela. Você perguntar de novo, vou fazer, estou insistindo nisso. Parece chato isso, mas pense. Qual que era a cor daquele objeto que estava naquela imagem que eu queimei ali agora há pouco? Você sabe dizer qual que era a cor, porque está lá na tua mente, você está pensando. O fato de você pensar pressupõe absolutamente que você existe. Isso é lógico, isso é uma coisa extremamente lógica. Não tem como dizer que você não existe. Se você pensa, se você tem pensamento das coisas, se você faz essa operação. Se eu perguntar para vocês, quando foi a primeira vez que você foi na praia e você tem lá em lembrança, você não está lá. Você não é assim, quando foi a primeira vez que você foi na praia, de repente você entra na tua lembrança e, plá, e lembra, assim, tipo, você tá ali na água, você tá viajando, é um flashback, né? E você, plá, e daí vem a onda, te afoga, você vira com as pernas lá, começa a vomitar água salgada, nossa, que água ruim e tal. Você não vivencia a lembrança. Ela tá ali guardada na tua mente, e lá vem a tua racionalidade, né, segundo, né, a alma, né, segundo Descartes, pega aquela informação e faz uma operação, né, representa aquilo na tua memória, e você diz, foi assim, eu me afoguei, né, tomei água do mar, daí eu descobri. Mas você não tá lá vivenciando, né, experimentando aquilo na hora ali, você está operando uma coisa que está guardada na tua mente. E essa operação que acontece dentro da mente da pessoa, sem ter que experimentar, isso é uma operação da racionalidade. Isso é a prova, segundo Descartes, seria a prova de que a gente existe. Sabe? É aí que está a ideia do penso, logo existo. Então, voltando na hipótese do Deus enganador, mesmo que tudo fosse uma ilusão, e eu estivesse inserido dentro de uma ilusão, eu observando essa ilusão, olhando para as coisas que elas são falsas, e não é, e depois ele vai dizer que não é isso. Mas vamos imaginar, é a hipótese que ele está lançando. Tudo fosse falso, tudo que a gente vê, que a gente observa, né, aqui é o quarto da bagunça, aqui é onde eu guardo minhas coisas. Todas essas bagunças que estão aqui em volta de mim, aqui, são ilusões. Isso não existe. Mas eu tô vendo que tem garrafa aí, tem os produtos de limpeza aqui, ó. Tô vendo, ó. Acabei de pegar um aqui, ó. Produto de limpeza aqui. Tá aqui os objetos. Vamos imaginar, foi um Deus enganador que inventou todos esses objetos materiais aqui para me iludir. Tudo isso é falso, né? Mas, quando eu estou cercado deles, eu estou observando eles, eu estou vendo eles, eu estou aqui percebendo eles. E, por exemplo, aqui, se eu pegar um objeto, esse aqui, um instrumento musical, tá ali, ó, peguei o objeto. Isso aqui é uma ilusão, não existe esse objeto aqui. Mas eu tô sentindo ele através dos sentidos, né? O próprio Descartes fala, não confie 100% nos sentidos, mas eu estou aqui, né, de certa maneira, recebendo uma informação, né, que esses objetos existem através dos sentidos.
Mesmo que fosse tudo ilusão, eu estou pensando a ilusão. É isso que ele queria dizer. Se fosse, não é que seja, entendeu? Ele não fala no livro, tudo é ilusão. Se fosse tudo ilusão, se tudo isso fosse ilusão, eu penso a ilusão, eu estou pensando a ilusão. O fato de eu pensar essa ilusão, de eu ter isso na minha mente, essas memórias que eu recebi através dos sentidos, o fato de eu pensar elas, operar elas dentro da minha mente, o fato de eu fazer esse tipo de operação racional, isso faz com que eu exista. Existe alguma coisa dentro da minha mente que opera esses dados. Então, isso é uma verdade absoluta, por quê? Porque mesmo, então, voltando esse raciocínio, mesmo que tudo fosse ilusão, eu penso a ilusão. Se eu penso a ilusão, eu existo. Isso eu não posso duvidar. O fato de eu existir. Só pelo fato de eu operar essas memórias dentro da minha mente, pensar elas, faz com que eu exista. Isso eu não posso duvidar nunca. Nenhum cético, segundo o Descartes, poderia dizer que isso é falso, que isso não é uma verdade. Por quê? Porque o próprio cético pensa isso. O fato de a gente pensar faz com que a gente existe. Mesmo que fosse tudo uma Matrix isso aqui, como no filme. O fato de eu pensar essa realidade me faz com que eu exista. Isso é uma verdade absoluta que o Descartes, segundo ele descobre, então, justamente partindo da dúvida. Que nada mais, essa hipótese do Deus enganador que ele coloca ali, nada mais é do que uma dúvida. Né? É partir da dúvida. E é isso que ele coloca, então, por isso que ele coloca o racionalismo como a filosofia dele mesmo. Não que ele coloque, eu sou racionalista, mas é a razão, o centro, o cerne de todo o filosofar dele. Por quê? Porque é a razão que sistematiza a coisa. Não é o olho que pensa, entendeu? Porque o que eu quero dizer? O olho ele não pensa, não é a visão que pensa. Não é o olfato que pensa as coisas. Não é a audição, o paladar, o tato, enfim, que pensa. Mas sim alguém que, de certa maneira, recebe por esses sentidos, alguém que é a razão, recebe esses dados do mundo exterior, sejam eles verdadeiros ou sejam eles falsos, seja lá qual for a situação, mas esse alguém é a razão que vai operar. Então, as informações que eu recebo pelo meu nariz, não é o meu nariz que diz se aquilo é cheiroso, se aquilo é fedorento. O meu nariz ele não diz, ele só fornece a informação. Mas quem vai dizer, segundo Descartes, né, a grosso modo, né, quem vai dizer que aquilo é fedorento ou cheiroso é a razão. É ela que opera esses dados aí. Vai ter um cara que vai falar isso aí depois, o chamado Immanuel Kant. Praticamente ele vai estar repetindo e aprofundando essa questão aí. Mas a gente já tem implícito isso na própria filosofia do Descartes. Por isso que o Descartes ele é racionalista. É a razão, o ponto de partida do conhecimento. Porque não é o nariz que conhece. Se você perguntar para o nariz se isso é fedorento ou não, não é o nariz que fornece a informação de que aquilo é fedorento, aquilo é cheiroso. Quem vai dizer que é fedorento e cheiroso é o cérebro, vai passar pelo nariz, o nariz vai informar o teu cérebro que aquilo lá é cheiroso, e o cérebro vai dizer, isso cheira bem. Então, por isso que o Descartes ele fala, o ponto, e isso é o racionalismo, o ponto de partida do conhecimento humano é a razão, porque é ela que diz o que é verdadeiro, é ela que julga, é ela que faz juízo sobre aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso, é ela que diz aquilo que é cheiroso, aquilo que é fedorento, é ela que fornece, é a razão que na verdade opera esses dados que vêm pelos sentidos. Por isso que segundo os racionalistas, é a razão, de certa maneira, que fornece as verdades. Então, o que nós discutimos? A questão, né, do Deus enganador lá, e aí entra a questão da dúvida também, né? A dúvida absoluta através dessa figura do Deus enganador. Então, o Deus enganador, ele representa, querendo ou não, a dúvida absoluta do cético ali. Nada é possível, nada é verdadeiro, nada é certo. Mas o Descartes fala, não, se fosse assim, existe uma verdade em tudo isso, que é o fato de eu pensar e eu existir. Então, eu não posso duvidar disso. Então, existe verdade. Eu posso confiar que há uma verdade. Então não está certo essa hipótese aí dos céticos aí de duvidar absolutamente de tudo. E aí ele vai perceber, inclusive, que a própria razão, então, fornece, é a razão que é o ponto de partida do conhecimento humano. E aí que entra a questão da dúvida metódica, por quê? Porque aqui o Descartes ele percebe que duvidando, e como falei de novo, reitero, essa hipótese do Deus enganador, duvidando de tudo, né? Duvidando absolutamente de tudo, eu consigo alcançar uma verdade.
O penso, logo existo. Se é possível alcançar uma verdade através da dúvida, então a dúvida ela pode ser, de certa maneira, uma ferramenta para alcançar a verdade. O que acontece então? Ele vai colocar então essa dúvida justamente na primeira regra do método cartesiano, que é a regra da evidência. Então a gente vai falar melhor disso aí numa outra situação.